O processo de execução de obras de infraestrutura de transportes no Brasil, historicamente, é feito sem participação civil. Da mesma forma que a sociedade não é ouvida para a seleção de projetos, não existe uma prestação de contas e um acompanhamento transparente dos processos de seleção e execução de cada projeto. Isso traz diversos problemas para o desenvolvimento do país, questões econômicas, com o uso de recursos públicos, prejuízos ambientais e aprovações de obras que não servem efetivamente aos interesses da população brasileira, mas apenas aos interesses dos grupos de poder. Eu sou Cláudio Oliveira e nos Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, conversamos sobre a importância da transparência. Aqui comigo está Amanda Faria Lima, coordenadora de Integridade e Governança Pública da Transparência Internacional Brasil, e Olivia Einbinder, que é coordenadora de Integridade Socioambiental na Transparência Internacional Brasil. Muito bem-vindas, grato pela presença. Obrigada, Cláudio. Imagina, a gente que agradece, Cláudio, o convite. Bem, eu vou começar com a Amanda, Olivia. Amanda, pensando em obras de infraestrutura, né, o que significa na prática adotar e garantir um processo transparente? Olha, Cláudio, a resposta vai ser simples, mas ela tem uma complexidade. Ter na prática um processo transparente para as obras de infraestrutura é falar que qualquer pessoa consiga acessar informações sobre toda a vida, vamos dizer, daquela infraestrutura, daquela obra. Desde o planejamento dela até quando ela está sendo executada e depois quando ela está em operação. É uma resposta simples, mas é um processo complexo que ele tem dois níveis. Um primeiro nível de como essa informação é disponibilizada. Então, ele está em um local de fácil acesso, seja online ou às vezes a gente pode até ter formas, vamos dizer, entre aspas, presenciais de disponibilizar a informação. A linguagem utilizada, ela é fácil, é compreensível, ela está em um único canal, que às vezes a gente tem informações dispersas, isso atrapalha também acessar essas informações. Está em formato de dados abertos, porque às vezes a gente tem pesquisadores, jornalistas que querem aquelas informações organizadas em formato de dados e isso tem que estar aberto. Então, esse é um primeiro nível de como a informação é disponibilizada, então, como é isso na prática. E o segundo nível é de quais são as informações que são disponibilizadas. Então, garantir essa transparência do processo da infraestrutura na prática é garantir que as informações de interesse da população, dos diversos grupos que monitoram, que acompanham as obras de infraestrutura, estejam acessíveis. Então, a gente está falando de como que foi planejada aquela obra, quanto que é o dinheiro que está sendo investido, como está sendo a execução do contrato, quem é a empresa contratada, quem são os fiscais daquela obra, entender os serviços que estão sendo prestados. Então, acho que para resumir é garantir, olha, que um governo estadual, municipal, governo federal tenha um portal, um canal de acesso único, que eu consiga ver toda a vida, toda a história daquela obra de infraestrutura, de uma maneira compreensível. Perfeito, Amanda. Eu diria que o advogado ainda diria assim, tempestivamente, ou seja, dentro de um prazo adequado, né, que a gente possa consultar isso, não depois que acabou, porque aí também, né, talvez até não interesse mais, né. Mas, Amanda, vocês fizeram um estudo, já, junto com o Observatório da 319, sobre a estrada Porto Velho-Manaus, que é a BR-319. E foi identificado assim, um baixo nível de transparência nos contratos assinados em quase todas as fases da obra. Né, existe um trabalho no sentido de aperfeiçoar, quer dizer, esse estudo ele já traz algumas orientações, alguns apontamentos, olha, podia melhorar isso aqui. Sim, acho que esse estudo ele foi muito bacana fazer em parceria com o Observatório da BR-319, porque a gente conseguiu colocar na prática essas recomendações que a gente traz de transparência, fazer um diagnóstico. E o cenário que a gente encontrou tem dois lados. Um lado de as informações que são interessantes sobre os contratos, então, como é que é a execução financeira, a execução física da obra, os canais de comunicação com o governo, eles são informações que não estão disponíveis. Mas tem informações disponíveis também sobre a caracterização dos contratos, mas aí a gente encontrou um outro cenário também, que é a dispersão dessas informações. Então a gente tinha informações sobre contratos em 3 portais diferentes. E aí fica aquela dúvida, e aí, qual que é a informação mais atualizada? Qual é a informação mais confiável?
Então, o primeiro ponto das recomendações que a gente trouxe é que a gente tivesse um canal, primeiro uma única porta de entrada para a gente acessar essas informações sobre obras de infraestrutura. Uma recomendação que a gente fez também se relaciona, é o momento que a transparência se relaciona com a participação social. Também dá transparência para as informações sobre a participação da população no planejamento e na execução dessa obra. Então, as comunidades impactadas, elas foram consultadas? A população teve algum tipo de consulta livre prévia informada, como é requerido pela legislação? Ou teve alguma audiência pública? Se sim, onde estão essas informações? Isso também foi um ponto que não tinha essas informações. Informações sobre licenciamento ambiental. Então, cadê o EIA-RIMA? A licença, as condicionantes, está sendo monitorada essas condicionantes, dependendo do estágio da licença ambiental. Então, essas são informações que a gente não encontrou, que a gente recomendou. EIA-RIMA é a sigla para Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. São documentos exigidos para o licenciamento ambiental prévio, um procedimento necessário para empreendimentos que possam causar impactos ambientais. O licenciamento ambiental é um processo que avalia os impactos de obras e atividades no meio ambiente antes que elas sejam autorizadas. Ele garante que os empreendimentos sigam regras para evitar ou minimizar danos à natureza e às comunidades locais. Condicionantes ambientais são uma série de compromissos que o empreendedor assume com o órgão ambiental para a obtenção e manutenção das licenças prévia de instalação e de operação, garantindo a sustentabilidade ambiental do empreendimento. E a gente também trouxe um conjunto de recomendações no sentido de que como que essas informações são compreensíveis. Então, pensar nesse canal único de disponibilizar, mas pensar na linguagem. A gente tem, essas informações são interessantes para povos indígenas, tá? Às vezes, na linguagem dessas populações, elas estão conseguindo acessar essas informações. Então, o conjunto aí de informações de recomendações que a gente trouxe, estão nesses tópicos. Perfeito, Amanda. Agora, a TI Brasil tem um papel fundamental nesse trabalho de manutenção da transparência, né? Que assim, de cooperar e estudar e sugerir formas de aperfeiçoamento. E aqui eu estou falando de um outro estudo também muito importante que a TI Brasil fez, que mostra a falta de transparência nos dados sobre os crimes ambientais, né? Quem coordenou esse estudo foi a Olivia Einbinder. Olivia, fala pra gente um pouquinho desse estudo. A intenção era entender o que ocorre, quem pratica os crimes, ou como o poder público lida com isso, enfim, qual que foi o recorte, né, que vocês buscaram para que isso servisse, né, como um subsídio, um insumo para a melhoria da política pública, que eu acho que é esse o objetivo final, né? Claro, Cláudio. Bom, primeiro, de novo, novamente agradecendo aqui o convite. Essa pesquisa ela foi desenvolvida em parceria, né, nossa, da TI Brasil, junto com a ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e o Instituto Centro de Vida, o ICV. E essa pesquisa, ela se baseou, né, na nossa vontade de entender sobre a abertura, o grau de abertura e a qualidade dos dados sobre crimes ambientais no Brasil. Enfim, de acordo com o método que a gente desenvolveu, a gente fez uma pesquisa para entender quais eram os usos pelos jornalistas, pela sociedade civil, quais eram os usos e quais eram as bases que eram mais utilizadas para, enfim, investigação, detecção de crimes ambientais. E a nossa intenção era justamente essa, entender como é que estava a questão da transparência de dados e a qualidade da abertura desses dados. A Amanda mencionou dados abertos, né? Então, a gente, nessa pesquisa, a gente avaliou 41 bases de dados federais e estaduais, considerando os nove estados da Amazônia Legal, e de acordo com bases de dados selecionadas para detectar, investigar 6 crimes ambientais. Foram eles desmatamento, exploração ilegal de madeira, mineração ilegal, tráfico de fauna silvestre,
uso ilegal de agrotóxico e grilagem de terra, que não é necessariamente um crime ambiental, mas ele se liga ali nesse conjunto, né, e se torna um crime ambiental justamente, inclusive por ser um dos vetores principais do desmatamento no Brasil. Então, a gente selecionou essas bases de dados e avaliamos segundo 8 critérios. E aí, de acordo com o que a Amanda mencionou, né? Os critérios esses, da metodologia de dados abertos. Então, por exemplo, a atualização dos dados, completude, né? Como a base se disponibiliza todos os dados, se tem download único, porque a gente sabe também a dificuldade, né, de você, tanto a sociedade civil quanto os próprios órgãos públicos acessarem e analisarem dados que você tem que fazer 1.000 downloads da mesma base que você está interessada. E outros Uhum. critérios, né? Isso está lá, quem quiser mais detalhes pode acessar o nosso relatório lá no site da TI. E aí, como. Aliás, o site, Olivia, é transparênciainternacional.org.br, né? E ali você pode buscar pelos posts, pelos estudos, né? Exato, exato. Inclusive, eu vou acabar mencionando também outros 2 relatórios que nós fizemos que se relacionam um pouco com isso, justamente com 2 dos crimes que a gente analisa aqui, né? Que é o de grilagem de terras. A gente tem um relatório sobre isso, como corrupção, fraude e lavagem de dinheiro impactam na grilagem de terras, e também um outro sobre tráfico de fauna, também analisando riscos de corrupção enfim, na análise desse grande sistema de crimes, né, o tráfico de fauna. E aí, voltando, né, para a nossa análise, o que a gente observou é que está muito ruim ainda, né, a qualidade, o grau de abertura dos dados e, inclusive, a qualidade. A gente tem aí uma média de 51% dessas bases, né, de acordo com a nossa pontuação de 0 a 100, elas estão atingindo aí um grau de abertura mediano, a maioria. Enfim, algumas com um grau de abertura baixo e nulo, na verdade. Tivemos algumas, principalmente nos estados, algumas bases de dados, por exemplo, bases sobre autos de infração e embargos, vários estados da Amazônia sequer disponibilizam esses dados. O auto de infração é um documento emitido por órgãos ambientais, como o IBAMA, para registrar violações à legislação ambiental, como desmatamento ilegal ou construção sem licença. Já os embargos são medidas que suspendem atividades ou obras que causem danos ambientais, impedindo sua continuidade até a regularização. Essas ações são importantes para assegurar que as normas ambientais sejam cumpridas e evitar prejuízos ao meio ambiente. São dados extremamente importantes para entender vários desses crimes e, enfim, né, são importantes também para cruzar dados e... Até porque, né, Olivia, o financiador, ele está preocupado com isso, né, ou deveria, né, porque, enfim, está financiando pessoas que estão cometendo crimes sem saber efetivamente se aquelas pessoas cometem crimes porque não têm acesso à informação, né? Então, assim, essa integridade dos dados, esse acesso, não que a gente acredite que o financiador está tão preocupado com isso, né? Mais política do que efetivamente ação, mas, né, esse dado é importante para a sociedade, para o jornalista e para aquele que vai investir né, numa empresa, enfim, que vai desenvolver um trabalho na Amazônia, por exemplo, né? Sem dúvida, Cláudia, isso é fundamental mesmo. A gente, enfim, cada vez os dados, é isso, né? A mensagem principal aí do relatório é essa, da transparência dos dados para diversos atores, né? Estatais e não estatais, enfim, você trouxe esse dado dos atores privados, então é super importante. E aí foi interessante a gente observar que as bases que se destacaram como melhor desempenho foram justamente as de desmatamento e exploração ilegal de madeira. Então, acho que a gente tem um histórico, uma tradição de publicação desses dados, isso é muito interessante. Mas, por outro lado, a gente tem, por exemplo, o pior desempenho, os piores desempenhos, as bases com piores desempenhos foram os de crimes, por exemplo, de grilagem de terras e de crimes contra a fauna.
Isso é muito significativo, né? Porque justamente se a gente fala que a grilagem é um dos principais vetores do desmatamento, né, é importante que a gente tenha essa totalidade dos dados, né? Então, acho que assim, e aí só destacando a importância também da gente falar de crimes ambientais nesse contexto, principalmente na Amazônia, que se caracteriza por esse emaranhado de outros crimes conexos, né? Uma cadeia complexa de ilícitos ambientais, ilícitos de uma maneira geral, inclusive hoje até com narcotráfico envolvido lá. Então, a ocorrência de crimes ambientais, ela muitas vezes é viabilizada por outros ilícitos, como fraude, corrupção, lavagem de dinheiro. Então, esses dados estarem disponíveis e a gente ter cada vez mais a possibilidade de investigação sobre fraudes em sistemas, né? E impedir, né, práticas de corrupção são fundamentais para que esses crimes sejam evitados, né, ou combatidos. Acho que é isso, assim, os principais. Por hora, acho que a principal mensagem era mais ou menos essa. Obrigado, Olivia. Realmente é um desafio e tanto, né? Amanda, agora tem um outro estudo que vocês fizeram, né, nessa tentativa de contribuir mesmo, né, para essa melhoria da política pública, em especial a questão da infraestrutura, que foi sobre o novo PAC. Né? Então, há um levantamento, né, de obras de contratos do novo PAC, que foi disponibilizado pelo governo federal, e não há padrões mínimos de transparência. Né? Então, nós tivemos aqui, na área de investimentos, por exemplo, vocês atribuíram uma nota de 8,15 em 100 pontos. Isso sem falar nos quesitos que zeraram dentro desse critério que vocês estabeleceram. Então, como que isso pode ser apreciado, Amanda? Quer dizer, vocês fazem essa avaliação, a gente está num dos programas mais importantes do governo federal e vários quesitos simplesmente a nota foi 0 de transparência. Olha, Cláudio, para a gente, acho que até a motivação de fazer esse estudo, né? Porque muitas vezes fica pensando, tá, mas para que essas informações estarem publicadas também? Vocês estão cobrando, né, que esteja um monte de informação publicada? Acho que é importante a gente falar o porquê antes e por que é tão... demanda tanta atenção a gente entender por que essas informações não estão disponíveis e estimular que o governo as publique. A gente está falando de mais de R$1 bilhão sendo investido até 2026 em investimentos. E como você já disse, é o maior programa que é de investimento, de desenvolvimento do país. E ninguém vai ser contra falar que a gente invista em infraestrutura para educação, para saúde, conectividade. A gente está falando de conectar os lugares, conectar as pessoas. Isso é importante. Mas a gente tem que, dada a dimensão desse programa, o que a gente defende é que ele seja feito da melhor forma possível. E a gente entende que a melhor forma possível é essas informações que permitam o controle, o monitoramento do desenvolvimento desse programa estejam disponíveis e em todo o seu ciclo de vida, vamos dizer assim, desse programa, a população seja incluída. E por que isso é importante? Como você já disse mesmo no início do programa, quando a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de um volume enorme de dinheiro, muitas vezes dinheiro público. A gente está falando de impactos ambientais, e se a gente olha para regiões sensíveis como a Amazônia, a gente está falando de impactos ambientais muito sérios, em biomas sensíveis, mas a gente está falando da vida das pessoas também. Então, se a gente não entrega uma escola, se a gente começa uma obra e não termina, a gente já fez um impacto naquela região e a gente não entregou o bem público, que é o que vai melhorar a vida das pessoas. Então, o que a gente defende de ter essas informações públicas é exatamente para a gente melhorar as políticas públicas e os serviços públicos, as pessoas acessarem esses direitos. O estudo ele demonstrou que o que tem de informação sobre o novo PAC são informações só que a gente chama para conhecer, só de descrição. Então a gente sabe
o nome da obra, onde é a localização. Propagandística, vamos dizer assim. Só pra gente conhecer, olha, esse é o nome dessa obra, ela vai ficar nesse lugar, e esse é a gente tá pensando que ela vai começar e terminar nesse período. Mas a gente não tem informações, por exemplo, a gente tem informações gerais, e o custo dela vai ser esse. Ok, mas qual é o contrato? Ou os vários contratos, quando a gente fala de grandes obras, são vários contratos. Quais são esses vários contratos? Quanto para cada contrato? Quem são as empresas contratadas? O que já foi executado? Isso é importante também. Aonde essa obra está localizada no Plano Nacional de Logística 2035? Como que essa obra se conecta com o planejamento de logística? Qual foi a escolha do plano setorial? Por que essa obra é importante? E como que essa obra se conecta com o plano de transformação ecológica? Como que essa obra está no território? Quem foram as pessoas consultadas, né? A população que está ao redor, que vai ser impactada por aquela obra, foi consultada? Se a gente fala de biomas como a Amazônia, mas também outros, podem ter terras indígenas, esses povos indígenas foram consultados? Licenciamento ambiental, os estudos de impacto, onde que estão? Qual é a licença? Qual é o número da licença? Quais foram as condicionantes? Então, a gente tem um conjunto de informações que não está disponível. Então, que são importantes exatamente para o monitoramento. A gente, e faz parte, né, do nosso trabalho, colocar luz sobre isso, mas o que a gente recomenda é exatamente para fortalecer o programa. As edições antigas do programa, eles tiveram problemas de execução mesmo, pouco foi entregue. Então, entender como que essas obras entraram nesse programa, quem foi consultado, como que elas estão sendo executadas, se elas vão ser entregues. E o ideal é que seja entregue da melhor forma. Então, a gente olhou para a governança do programa e as nossas recomendações vão muito nesse sentido. A gente fortalecer a divulgação de informações, então a gente traz uma lista de mais de 100 critérios de informações, de dados, de documentos que tem que estar disponíveis, e também recomendações para como fortalecer a participação da população. Então, ter consultas públicas, audiências, às vezes até um conselho. Então, são várias oportunidades que a gente tem de fortalecer esse programa que é tão importante e que envolve tanto recurso público. E aí, só para finalizar, eu queria só destacar que esse estudo que a gente fez, ele foi em parceria com uma organização internacional que chama Transparency Infrastructure Initiative, COST, que é mais simples. E eles fizeram uma análise também sobre o quanto as informações do novo PAC está de acordo com o padrão internacional de transparência de infraestrutura, que chama Open Contracting for Infrastructure Data Standards. E aí eles verificaram que o programa, né, o novo PAC, ele só atende 10% desse padrão. Então, assim, é uma visão tanto nacional quanto internacional que tem um caminho importante e relevante para ser seguido. Tá ótimo, Amanda. A gente está realmente chegando aqui no final do programa, né? Eu queria deixar assim, o microfone aberto só para as considerações finais, né, sua e da Olívia, a respeito desse aspecto, que é fundamental dentro do processo do aperfeiçoamento, né, da política pública. Porque a infraestrutura, ela encaminha, né, o desenvolvimento econômico de um país. Né, e a partir da infraestrutura, eu viabilizo atividades econômicas, emprego, renda, qualidade de vida e tudo mais. Né, e a gente olha para isso, olha para o saneamento básico, olha para a escola, olha para a estrada, olha para a ferrovia e tudo aquilo que pode gerar, né, uma economia, um movimento na vida do país. Né? Então, ter clareza daquele dinheiro que é nosso, né, o dinheiro público especialmente, é muito importante. Bom, vou começar aqui, depois já passo para a Olívia. Primeiro queria agradecer, é uma oportunidade para a gente, a Transparência Internacional, poder falar desses nossos estudos e comentando as nossas impressões, as nossas recomendações. A gente está muito aberto para... A nossa intenção é fortalecer a política pública. Então, essas recomendações são no sentido de fortalecer. A gente quer garantir direitos, a gente quer que sejam políticas públicas íntegras, sem corrupção. Então, é por isso que a gente faz esse trabalho. E aí, para finalizar, eu queria aqui deixar duas mensagens principais, né? Uma que é o quanto que é importante a gente defender e trabalhar para que a lei de acesso à informação ela seja cumprida.
muito das recomendações que já estão na lei, na LAI, que a gente chama, são desde 2012, elas já falam que tem que ter transparência sobre todos os contratos, sobre as obras, sobre todos os programas do governo, e não só do governo federal, é para o governo estadual e os governos municipais. Então, defender a aplicação 100% da LAI, a gente já ia avançar muito. E um outro ponto é compartilhar uma experiência que o governo federal tem, que a gente acredita que é muito exitosa, que é liderada pela Controladoria Geral da União, que é o Plano de Ação de Governo Aberto. Então, a CGU, no governo federal, está liderando o 6º Plano de Ação de Governo Aberto, que tem compromissos para estimular a abertura do governo. A gente está falando de transparência, mas de participação social, de inovação. E é um espaço muito rico para a gente mudar políticas públicas. Então, comentar desse programa, mas também como um estímulo para que ele seja adotado por municípios, por estados que façam seus planos de governo aberto. E atualmente o governo federal tem um compromisso específico sobre infraestrutura, sobre obras de infraestrutura. Então aí a gente tem um caminho de transformação muito bacana. Obrigada. Legal, Olivia. Não, acho que só complementando, a Amanda trouxe excelentes pontos, eu acho que só complementando que a gente também está num ano, é importante destacar isso, que é o ano da COP30, né? Que é o ano que eu acho que os olhos do mundo inteiro vão estar sobre o Brasil. Eu acho que também é uma grande oportunidade da gente conseguir incidir, né, pela melhoria dessas políticas públicas e justamente, né, trabalhando como a gente está aqui destacando, né, transparência de dados, esses planos de dados abertos, enfim, todo o que busca, né, para garantir a transparência e a melhor disponibilização desses dados, que são tão fundamentais para tanto garantir melhoria de política pública, mas no caso que eu estava abordando, o combate a crimes ambientais. E esse a gente está falando da COP30 no Brasil, que é a COP, né, a Conferência do Clima, lembrando que o Brasil, né, o principal vetor, a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa no Brasil é o desmatamento. Então, a gente, acho que é sempre bom lembrar que a gente ainda está muito aquém do que é esperado em termos de, né, transparência, não só transparência, integridade de uma maneira geral, mas eu acho que a gente vê também esse momento como uma oportunidade de incidir e, né, promover melhorias da qualidade e transparência desses dados e como vocês mencionaram também, enfim, todas as obras de infraestrutura de uma maneira geral. Então, acho que é importante também a gente destacar isso, né, como uma oportunidade. Então, no mais, isso, agradecer mesmo e estamos muito felizes de ter participado. Ok, tá ótimo. Obrigado, Olivia. Obrigado, Amanda. Obrigado a você que está aí nos ouvindo também, né? Nós chegamos ao fim de mais uma conversa. No próximo episódio, a gente vai falar de exemplos práticos de como a falta de planejamento e transparência afeta o desenvolvimento do país. Continue conosco. Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @GTInfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os povos originários, florestar mentes, revolução. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, florestar mentes, revolução. Florestar mentes, revolução. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsciência.